Deus. Eu quero ler um texto, um versículo, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Por isso, eu quero falar hoje, nesses dias em que a gente vive um tempo de intolerância, em que nós temos vivido e presenciado e testemunhado tanto a intransigência, os extremismos. Particularmente, a gente tem visto isso muito latente na política brasileira e nós estamos próximos a viver, daqui a alguns dias, a política regional, municipal. E eu pensei que palavra poderia trazer aos cristãos, aos servos e às servas de Deus, para esse momento tão difícil, não apenas no que diz respeito à pandemia, quanto ao Covid-19, mas a outro tipo de enfermidade, outro tipo de situação que a nossa sociedade, tão enferma, tem vivido diante dessa intolerância, intransigência, diante de tantas ofensas que a gente tem presenciado nas redes sociais. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação. Moderação era uma das palavras-chave da filosofia grega. Para Aristóteles, moderação era uma das 12 principais virtudes. A moderação consiste em manter-se dentro dos limites apropriados. Moderação significa evitar os extremos. Consiste em ser uma pessoa bem equilibrada. O termo vem do latim modus, medida. Fica evidente, então, que qualquer ato ou palavra, o indivíduo deve conservar dentro da medida apropriada. Ele deve permanecer nem demais, nem pouco demais. Moderação. Portanto, moderação é o regulamento, é a medida apropriada da vida, de tal modo que os extremos sejam evitados. Discrição, temperança, autocontrole, sobriedade, moderação. Moderação tem a ver com o controle do temperamento. Você é uma pessoa moderada, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa que busca o controle de si mesmo. Nesse sentido, quando a gente volta os olhos para o texto de Filipenses 4:5, a gente encontra o apóstolo Paulo dizendo àqueles cristãos do primeiro século: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Nós podemos, então, perceber nessa recomendação do apóstolo Paulo o sentido de tolerância, de gentileza, de equilíbrio, de autocontrole, de domínio. Por isso, nós podemos afirmar que em dias de tanta intolerância, de extremismos, os mais diversos, na política, os de direita, os de esquerda, em nosso município, aqui em Lapão, os partidos, os grupos, e como o cristão, o servo de Deus, deve se portar nestas próximas eleições. Como o homem e a mulher de Deus deve se portar diante das redes sociais, como ele deve se comportar. O apóstolo Paulo diz: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que a nossa moderação, que o nosso equilíbrio, que o nosso autocontrole, que o nosso domínio próprio sejam conhecidos nas nossas redes sociais, seja conhecido no nosso modo de vida, no relacionamento familiar, pessoas moderadas, equilibradas. Somos chamados a viver esta vida de acordo com o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 5. A moderação tem a ver com o controle. Nós precisamos buscar moderação. Um servo, uma serva de Deus, um homem, uma mulher que teme ao Senhor, precisa viver uma vida
de equilíbrio, de sobriedade. Um servo de Deus não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada, desequilibrada, uma pessoa sem domínio próprio, que fere, que machuca, que ofende, uma pessoa que vive o extremo, na polaridade, seja política, seja religiosa, de sua fé, de seus convívios, de suas convicções. Embora a gente deva e possa ter nossas convicções religiosas, políticas, ideológicas, a Bíblia diz que a nossa moderação precisa e deve ser conhecida. Nós devemos ser conhecidos como pessoas equilibradas, temperadas, nem salgadas demais e nem insossas. Pessoas que encontram o equilíbrio na sua fé. A palavra de Deus diz a nós cristãos que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É esse espírito que habita em nós, que produz como fruto de seu mover em nós o domínio próprio, a temperança, o controle. Um servo e uma serva de Deus, nesses dias de polarizações, de extremismos, nesses dias em que as pessoas se ofendem, se machucam, se ferem, não pode ser esta pessoa explosiva, desequilibrada, destemperada, sem domínio próprio. Palavras precisam ser temperadas com sal. Atitudes precisam ser aquelas que abençoam o próximo, que somam, que curam, que contribuem para o crescimento do outro. A nossa moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Por isso eu quero concluir essa breve reflexão, primeiro dando este conselho a homens e mulheres, a jovens, a servos e servas, a pastores, a religiosos, a sacerdotes, as pessoas dos mais diversos credos, que numa sociedade tão adoecida, numa sociedade tão extremista, numa sociedade tão intolerante, nós somos chamados, desde antes, a refletir o caráter de Cristo. E dentro do caráter de Cristo, nós encontraremos uma marca que revela a mim e a você o controle, que revela a mim e a você o padrão. E este padrão de Cristo é de gente equilibrada, de gente moderada, de gente que vive para abençoar e não para amaldiçoar, para curar e não para ferir, para juntar e não para separar. Eu concluo esta palavra, voltando ao texto de Filipenses 4, versículo 5, quando Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto, perto está o Senhor. Por isso, cada uma dessas palavras nos apontam para a ideia de moderação. Transmitem qualidades próprias de quem é moderado em suas atitudes e atos. Gentileza, tolerância. Por isso, cuidemos de que as nossas atitudes internas e as nossas reações externas revelem o caráter de uma pessoa moderada, de uma pessoa equilibrada. Aqui mesmo em Filipenses 4:11, quando Paulo está para concluir sua carta, e esse capítulo, ele diz, o apóstolo Paulo, que ele havia aprendido a contentar-se em toda e qualquer situação, honrado ou humilhado, em fartura ou escassez de pão. Ele havia aprendido a viver contente. Ele era um homem equilibrado, moderado, na fartura ou na escassez, honrado ou humilhado. Diante de qualquer circunstância extrema, o apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver contente, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu concluo então essa palavra dizendo para você que só em Cristo você pode ser essa pessoa. Só em Cristo nós podemos adquirir esta virtude, que não nasce dentro de nós mesmos, que nós não temos a capacidade. Talvez você que é um marido intolerante, explosivo, um filho que tem ferido, ou uma pessoa que nas redes sociais tem machucado tanta gente, já quis mudar, já quis ser uma pessoa sóbria, mas vive sempre embriagada, ferindo, machucando, xingando, desequilibrada, desnorteada,
na caminhada da vida, eu quero dizer para você que somente em Cristo você pode encontrar a paz. Somente em Cristo você pode encontrar equilíbrio. Somente em Cristo a sua vida pode encontrar harmonia. Paulo disse, eu posso tudo, ou seja, ser honrado ou humilhado, e viver em fartura ou escassez de pão. Eu posso enfrentar tudo isso com equilíbrio, porque Deus é quem me fortalece. Que Deus abençoe sua vida, e que nesses dias, mais uma vez, de tanto extremismo, de tanta polarização, de tanta intolerância, Deus levante homens e mulheres equilibradas, moderadas. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto, perto de nós. Deus abençoe sua vida.